Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim especial para fazer um convite para você que está nos assistindo para participar no próximo dia 21 de julho do primeiro Fórum de Sanidade da Soja. A gente vai discutir quais são os problemas relacionados aí à soja, principalmente nesses últimos anos, quais são as doenças que mais preocupam o produtor, como é que está o controle, o manejo efetivo dessas doenças e, mais do que isso, quais as atenções para as novidades que vem vindo, que vem surgindo. Então, esse é um evento muito legal, especial aí, já fica o convite para que você participe com a gente aqui no Notícias Agrícolas, no próximo dia 21 de julho, a partir das 4 horas da tarde. E a gente vai ter a presença só de feras aqui, e hoje a gente tem a participação de uma dessas feras, que é o Luiz Henrique Carregal. Carregal está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Carregal? Obrigado pela participação. O Carregal é CEO da Agrocarregal, está lá no sudoeste goiano, de olho nos acontecimentos, nas pesquisas, querendo entender toda a dinâmica aí, das doenças, principalmente na soja. Meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, enfim, do seu trabalho aí no sudoeste goiano e, claro, depois a gente vai contar um pouquinho das pesquisas também e do que você está sentindo da soja, principalmente, né, dos cuidados que o produtor precisa ter e as atenções que ele precisa ter aí com relação ao manejo da soja. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. A todos que acompanham Notícias Agrícolas, né? É um prazer para mim estar aqui. Meu nome é Luiz Carregal, sou fitopatologista, engenheiro agrônomo, trabalho com pesquisa na cultura da soja há praticamente 20 anos, quando eu vim para Rio Verde. A gente começou aqui no finalzinho de 2001, quando eu vi assumir aqui o cargo de professor substituto na UniRV, né? Antigamente era chamada de FESURV, hoje é a Universidade de Rio Verde. Eu fui professor nessa universidade aí durante 17 anos e depois eu acabei pedindo exoneração do cargo para poder cuidar exclusivamente das pesquisas na Agrocarregal. Hoje a gente trabalha lá como diretor na empresa, mas principalmente como pesquisador. E a gente tem se dedicado bastante à cultura da soja nesses últimos 20 anos. Fizemos algumas descobertas importantes, né, na cultura, como os problemas de resistência, os primeiros relatos de resistência da ferrugem asiática aos triazóis, nós que fizemos aqui no sudoeste goiano, depois dos benzimidazóis aí com a mancha-alvo, depois de novo da ferrugem com as estrobilurinas, né, foi uma época bem complicada, né, profissionalmente, porque a gente ia contra o interesse de muitas empresas com o uso desses produtos aí no controle da ferrugem. Depois descobrimos um problema da Cercospora kikuchi, né, que é conhecido como uma doença de final de ciclo, também resistente às estrobilurinas. Depois o problema com a triazolintiona, e isso tudo a gente descobriu graças à pesquisa que a gente faz aqui. Então, a pesquisa hoje, ela é talvez a principal ferramenta para a gente detectar os problemas logo no início e reportar isso para os agricultores, para que eles adequem o manejo das doenças, a fim de minimizar as perdas. Ô Carregal, o que você acha que é isso? É intuição, é observação, é trabalho, enfim, o que te faz tá sempre um passo à frente aí das novidades? Olha, eu acho que a principal característica do bom pesquisador hoje é ser observador e estar presente no campo, estar observando o que está acontecendo não só nos nossos experimentos, mas também estar bem atento ao que o próprio agricultor reporta para a gente. Muitas das vezes, de forma empírica, o agricultor ele observa alguma coisa a campo, normalmente ele costuma falar para mim, olha, Carregal, usei o produto tal aqui, mas eu acho que esse ano patinou, não foi tão bom. Ele usa esses termos. E aí a gente sempre investiga. Toda pergunta que eles nos fazem, às vezes nas palestras, que eles contam alguma situação que vivenciou na área deles, a gente vai e investiga. E não só eu aqui no sudoeste goiano, mas também nós temos bons pesquisadores aí no Brasil,
que são pesquisadores de campo, que acompanham o que realmente vem acontecendo. E em tudo, em qualquer setor, né, o bom profissional, ele é pautado na dedicação, né, no suor, no trabalho. E isso é que faz com que a gente sempre esteja aí um passo à frente. Legal. Diante da sua experiência, então, e pelo seu sentimento do que você tem ouvido dos produtores, o que tem de novidade em termos de sanidade da soja aí? O que o produtor precisa ficar atento? O que está mudando aí nesses últimos anos, Carregal? Interessante. Quando, logo no começo aqui, em 2002, 2003, a preocupação, a conversa toda sempre foi a ferrugem asiática, né? Era uma novidade, a gente estava aprendendo a lidar com aquilo, a desenvolver os trabalhos para poder diagnosticar a doença, ensinar como diagnosticar, como manejar principalmente. E nos últimos anos, principalmente após a instituição do vazio sanitário, a gente teve uma redução muito grande na severidade da doença, até no próprio momento da incidência da doença. Só que outras doenças, as quais muitas vezes o agricultor ainda nem dá muita atenção, são doenças que estão crescendo muito em importância e roubando nossa produtividade. Eu posso falar para vocês aqui do Sudoeste Goiano, com toda a propriedade, que as manchas foliares, há vários anos, talvez 9, 10 anos, elas sejam muito mais importantes em termos de dano econômico causado pelo produtor do que a própria ferrugem. O pessoal normalmente chama isso de DFC, né, que eram as doenças de final de ciclo, mas que eu particularmente não gosto desse nome, tenho trabalhado para mudar isso já há algum tempo, separar em mancha parda, né, que é a Septoria glycinis, e o crestamento de cercóspora, que a gente falava que era Cercospora kikuchi, mas está se provando hoje que existe um complexo de fungos dentro desse gênero Cercospora, não exclusivamente a Cercospora kikuchi, mas essas doenças, elas vêm roubando a produtividade, e dependendo do material da cultivar que eu estou plantando, as perdas podem ser realmente muito grandes. Quando eu comecei a orientar os alunos aqui na FESURV, né, as perdas causadas por essas doenças, elas giravam em torno de 2, 3 sacos por hectare. Mas era uma soja também que tinha um potencial produtivo de 60, 70 sacos por hectare no máximo, né? Hoje, nós estamos falando de soja com potencial aí de mais de 100 sacos por hectare, e essas perdas que eram de 2, 3 sacos, essas perdas hoje a gente fala aí de até 20 sacos por hectare, dependendo do material. E tem uma outra coisa que é muito importante, a gente entender que na pesquisa aqui, nós utilizamos as variedades que são mais plantadas na região. Não são variedades, por exemplo, escolhidas para que se dê muita doença A, B ou C. É o que o agricultor planta, é o que o agricultor usa. E essas manchas foliares hoje, elas são com toda certeza o principal problema que nós temos. Tem outras doenças que estão crescendo em importância, que às vezes são mais importantes hoje, por exemplo, no Mato Grosso, regiões mais quentes e úmidas, que é a mancha-alvo, mas que também já está trazendo bastante dor de cabeça para a gente em alguns materiais. Bom, então você abriu um leque aí para a gente falar de duas questões aí importantes. A questão do manejo da ferrugem, né? E a questão das manchas como a próxima preocupação, aí, a principal preocupação do produtor. Vamos começar com a ferrugem, então, Carregal. Principalmente quando você fala que ela perde a prioridade dela. Ela perde a prioridade, mas ela não perde a importância dela, certo? Correto, é perfeita a sua colocação, porque a gente não tem visto a ferrugem incidindo nos plantios de época normal. Então, o agricultor que planta início de outubro, ele tem conseguido chegar no final com muito baixa pressão de ferrugem quando ela aparece, tá? Só que, assim, a doença que dá mais medo, inclusive em mim, é o patógeno mais agressivo que a gente tem, e é uma ferrugem completamente diferente daquela ferrugem que a gente tinha em 2002, 2003. Naquela época, os produtos funcionavam muito bem, qualquer fungicida que a gente utilizava e que tinha registro no Ministério funcionava muito bem. Hoje, nós temos um problema de resistência múltipla, que é a resistência da ferrugem aos triazóis, triazolintionas,
a resistência da ferrugem às estrobilurinas e também a carboxamidas. Ou seja, talvez dos produtos que a gente chama de sítio específico, né, dos 5 grupos químicos aí que a gente utiliza, 4 estão com problema de resistência. Então, a ferrugem é extremamente perigosa e extremamente importante. Nós não podemos cuidar um minuto dela. Mas algumas alternativas, como o vazio sanitário, eles facilitaram muito para que essa ocorrência seja tardia e com as outras táticas de manejo que a gente vem recomendando há alguns anos, né, materiais de ciclo mais curto, plantado na época recomendada, a rotação de grupos químicos, de ingrediente ativo e uso de fungicidas multissítios, isso tem auxiliado muito no manejo da doença. Existem preocupações com soja plantada fora de época, claro, a ferrugem, se a gente faz um experimento, monta um trabalho para avaliar a eficácia de produtos plantados mais tardiamente, a ferrugem vem, ela mostra a cara e mostra toda a agressividade dela. Muito bem. Agora, o que foi fundamental nesse processo de, digamos, de conseguir domar a ferrugem, né? Foram os produtos, foram os manejos, foram as variedades, enfim, o próprio fungo, né? Teve alguma mudança, alguma alteração importante de ser entendido? O que aconteceu para justificar essa mudança? Ou pelo menos essa maior efetividade do controle, como você bem lembrou, no começo da safra, né? Se deixar isso para o final da safra, daí é outra conversa. Sem dúvida. Então, produto a gente esquece, tá? Não existe mais, para nenhuma doença, um produto que resolva o problema. O pensamento é manejo integrado, onde nós vamos utilizar várias medidas, são várias táticas para que a gente consiga mitigar o problema. Se a gente analisar hoje produtos no próprio Ministério da Agricultura, nós temos inúmeros produtos registrados, tá? E nenhum deles vai resolver o nosso problema de forma isolada. Então, nós temos que pensar em manejo integrado. O vazio sanitário, para mim, é a principal estratégia de controle dessa doença. E o grande benefício que nós temos no manejo hoje é em virtude disso. É interessante na sua colocação, no seu questionamento, levando, a gente tem que levar em consideração também características da variedade, mas que isso aí não mudou. As variedades continuam suscetíveis à ferrugem, pelo menos as que são mais plantadas. Então, pode ter tido alguma mudança no fungo? Certamente sim. O que a gente observa é que o problema da resistência é um problema natural, né? É uma seleção que a gente faz, o produto não induz o fungo a ficar resistente, isso acontece através de processos de variabilidade, um deles é a mutação. Então, a gente só seleciona indivíduos que são naturalmente resistentes. Se a gente usa os produtos de forma equivocada, sob alta pressão, em plantios tardios, a gente facilita essa seleção de indivíduos resistentes. Mas o que é importante a gente entender? Que esses patógenos que ficam resistentes, aí, ou que são selecionados como resistentes, isso é exceção à regra. A grande maioria sofre mutações que nós chamamos de deletérias e eles não ficam na população, eles morrem. Um ou outro só que consegue sobreviver. Mas para toda característica que ele ganha em resistência a determinado produto, ele também perde no que nós chamamos aí de uma tradução aí, seria uma adaptabilidade. Algumas características do fungo, elas mudam. O que a gente vem observando ao longo desses 20 anos? A ferrugem entrava cedo, multiplicava muito rapidamente, causava dano muito rápido, e hoje o que a gente vê, principalmente em experimentos, é que a ferrugem está demorando mais para a gente encontrar o sintoma, parece que ela tem um período, que a gente chama de período de latência maior, que é aquele período entre o momento que o patógeno vai lá, infecta, e a gente consegue observar os sintomas. Esse período parece que é maior, só que a hora que chega um determinado ponto do desenvolvimento da lavoura, da cultura, essa ferrugem passa a ser extremamente rápida e você faz uma avaliação, por exemplo, hoje no experimento lá numa testemunha, que estava com 10% de severidade, você vai uma semana depois, está 80% de severidade. É um aumento
uma severidade, assim, coisa absurda, coisa que a gente não via antes. Ela era agressiva, se multiplicava, mas a gente conseguia até prever quantos por cento de severidade ia estar daqui 15, 20 dias. Hoje a gente não consegue fazer isso. Às vezes, de um dia para o outro, a severidade aumenta 10, 12 pontos percentuais. Então, a ferrugem é diferente do que era antigamente, e talvez essas mudanças para a resistência tenham acarretado para o fungo também algumas dificuldades maiores nessa adaptabilidade, como o período de latência, que eu já citei, e eu acredito, a gente tem que provar, né, isso cientificamente, mas que o fungo agora ele possa estar tendo uma maior dificuldade de sobrevivência na entre-safra. Por exemplo, sobreviver num hospedeiro alternativo. Então, se a gente conseguir fazer um manejo adequado, não tiver soja plantada em safrinha, não tiver essa multiplicação de semente, não tiver soja tiguera no meio de algodão, no meio de girassol, não importa. Se a gente conseguir eliminar o hospedeiro principal, que é a soja, dentro do período do vazio sanitário, isso passa a ser extremamente importante para o manejo da doença. Ô, Carregal, isso é uma intuição do Carregal ou já é uma linha de pesquisa já? Tudo que vem da nossa intuição, essas hipóteses todas que a gente fica pensando, invariavelmente elas viram linha de pesquisa, né? E não só a gente aqui, a gente não faz os trabalhos de forma isolada. Então, a gente participa de vários fóruns de discussão com outros pesquisadores. Essas hipóteses, elas são discutidas, né? Elas são levadas em consideração e vários pesquisadores fazem as suas análises, né? Talvez falte um pouquinho mais de união para que a gente distribua os esforços, né? Não fique todo mundo numa mesma hipótese, para a gente conseguir gerar ainda mais resultados e com uma velocidade maior. Mas tudo que vem de uma intuição nossa, seja aqui ou outro pesquisador, com toda certeza vira uma linha de pesquisa. Legal. É muito importante a gente entender o comportamento do fungo e entender essas mudanças até para maior eficiência aí do controle no final das contas, né? Perfeito. Muito bom. Agora, e das manchas, Carregal? Você fez questão de falar que essas sim deveriam ter a prioridade de preocupação nesse momento do produtor. O que está acontecendo? O que está te chamando a atenção em relação a elas? Bom, as manchas sempre foram importantes, mas o susto com a ferrugem acaba mascarando as outras doenças. Mas o que me preocupa é que, infelizmente, até nos dias de hoje, o agricultor hoje, mais de 70% da intenção de compra dos agricultores é para manejo de ferrugem. Então, parece que o agricultor ainda não percebeu realmente, né? Falando, claro que tem agricultor que é talvez até mais antenado do que a gente, mas numa grande maioria, ele não percebeu ainda o problema das outras doenças. A ferrugem te deixa sem dormir. Mas vai falar, tô com uma DFC lá. Ah, não, beleza, amanhã aplica, se não der, final de semana, na segunda-feira a gente faz. Então, não são doenças que são tão explosivas quanto uma ferrugem asiática, mas no final a gente tem visto aí perdas médias, tá? Em torno de 12 sacos por hectare. Se eu estou falando perda média, é porque tem variedade que está perdendo 4 sacos e tem variedade que está perdendo 20. Então, é um outro fator que a gente precisa analisar, é conhecer os materiais que nós estamos plantando. Eu vou te dar um exemplo de uma variedade que eu gosto, particularmente, eu gosto muito. Eu acho que é a mais plantada ainda no sudoeste goiano, que é a Foco. A variedade tem um potencial produtivo absurdo, mas é uma variedade bastante suscetível a essas manchas foliares. Então, eu aqui na minha área, eu planto ela, tá? Particularmente aqui. Não só para pesquisa, estou falando na área comercial. A gente planta ela, mas eu sei que nela eu tenho que tomar mais cuidados. Eu tenho que começar minhas aplicações mais cedo, eu tenho que respeitar os intervalos de aplicação, a rotação de ingrediente ativo, eu tenho que saber escolher os produtos que eu vou utilizar para que eu explore o máximo potencial produtivo dela. Se eu fizer as coisas mais ou menos, eu vou colher nela lá, meus 70 e poucos sacos.
Mas se eu fizer tudo certinho, eu tenho potencial para colher 95, 98, 100 sacos por hectare. Então, as manchas foliares, com o aumento, com a mudança das variedades, né, elas também mudaram esse potencial de dano. Se eu pensar que, se a gente voltar a 20 anos, quando eu comecei aqui, a grande maioria das variedades era de ciclo, era de hábito determinado, tá? E o ciclo aí em torno dos seus 120 dias, mais ou menos. A variedade de hábito determinado, ela florescia lá para a gente em torno dos 50, 50 e poucos dias. Hoje, a maior parte das variedades é de hábito indeterminado. Começam a florescer, às vezes, com 20, 22, 25 dias. O potencial produtivo é outro. Então, eu tenho que proteger a minha planta hoje por camada, por terço. Porque o enchimento de grão, ele vai acontecendo gradativamente do terço inferior, o terço médio, depois o terço superior. É difícil você chegar no campo hoje, olhar uma soja e falar exatamente o estágio fenológico que ela está. Porque é comum de encontrar soja que está lá embaixo está em R5.1, no meio ela está no canivetinho, né, o R3, e em cima ela está soltando flor, que seria R1 ou R2. Então, essa mudança nas próprias características dos materiais, eles fizeram com que a importância dessas doenças tidas como secundárias também tenha mudado. Agora, precisa mudar a percepção do agricultor para isso. A gente precisa mostrar para ele da importância de se fazer o manejo adequado, e não é só produto químico, tá? Isso é importante a gente falar também, porque existem várias estratégias de controle. Uma delas é a manutenção da palha, que é fundamental para a gente atrasar a incidência de mancha foliar, como a própria mancha parda. No caso das manchas, a resistência dos produtos chega a ser um problema também, Carregal? Cara, infelizmente, sim. A resistência é um processo natural e que vai acontecer mais cedo ou mais tarde para todos os patógenos. Isso não tem como a gente escapar. Infelizmente, nós temos hoje a mancha-alvo resistente às estrobilurinas, resistente a benzimidazóis. Em algumas regiões do Brasil, já foi detectado resistência também à carboxamida. A cercóspora, que a gente hoje está chamando de complexo de cercóspora, que era a cercóspora Kikuchi, nós provamos aqui já há algum tempo a resistência total, completa dela às estrobilurinas. Então, esse processo não vai mudar se a gente não conscientizar que tem que fazer a rotação de grupos químicos, de ingrediente ativo, de escolher variedades que tenham uma maior resistência, de usar fungicida multissítio, que antes a gente falava de multissítio pensando exclusivamente em ferrugem, hoje não é para ferrugem, é inclusive para essas manchas foliares. Então, a gente tem que mudar um pouquinho a forma da gente encarar o manejo de doença. O fungicida é uma ferramenta importantíssima, mas não é a única. Se eu não utilizar de outras estratégias de controle, os processos de resistência vão continuar acontecendo. E durante esse primeiro fórum de sanidade da soja, promovido pela PHC, tem uma proposta nova também surgindo, que vai de encontro justamente nessa colocação que você trouxe aí, de proteção desde o início da planta, né, Carregal, que é a questão da utilização do Saori. Você trabalhou, pesquisou o Saori, o que você está achando? Enfim, não vamos avançar muito porque essa é o mote aí do nosso evento do próximo dia 21, mas qual que é a sua impressão aí do Saori? Sim, nós trabalhamos com o Saori 2 safras, e o pessoal, quando me procurou, fiquei muito satisfeito de trabalhar nessa linha, porque foi a minha linha de pesquisa no mestrado, né? Então, eu gosto muito dessa área de ativação de defesa de planta. Minha formação foi nessa linha. E trabalhei já com alguns produtos, né, que trabalham com essa mesma ideia de indução de resistência. E para a soja, a gente não tinha tido muito sucesso ainda. No caso do Saori, quando eles me procuraram,
a gente até fica com o pé atrás, né? Porque fala, putz, uma dose tão baixa dessa, tratamento de semente, será que a coisa vai funcionar mesmo ou não? E, cara, pesquisador tem esse defeito, né? A gente duvida de tudo. A gente torce para tudo dar certo, para ter mais alternativas, mas a gente duvida de tudo. E a gente teve algumas surpresas bem interessantes, que no dia 21 eu vou falar com vocês, mas começou logo para fungos que não eram o alvo da pesquisa, né? A pesquisa nossa, o alvo era a ferrugem asiática. Eu fui conduzir um trabalho com a mesma metodologia que eu uso para resistência, tá? Com folha destacada. Eu fui fazer isso para a ferrugem asiática e eu já tive uma surpresa no que aconteceu com a germinação da semente. Então, já vimos o efeito do produto para fungo de armazenamento. Depois vimos algumas coisas também bastante interessantes para outras doenças, como essas manchas foliares que nós estamos falando. Então, o Saori é realmente uma novidade, uma inovação, onde a gente consegue, como se fosse uma proteína, né, um peptídeo, a gente consegue ativar um sinal dentro da planta para que ela faça com que os seus mecanismos de defesa que eles fiquem em um sistema de alerta, né? Que quando tem infecção por algum patógeno, ele consiga produzir substâncias de defesa, não o produto, a planta. Ela produzir os produtos de defesa para mitigar, para tentar controlar esses patógenos. E a parte interessante, né, que você falou muito bem, é que como a gente está utilizando em tratamentos de semente, a ideia é a gente começar uma proteção desde a fase inicial ali de formação da plântula. Então tem muita coisa legal para se descobrir ainda nessa nova tecnologia, mas que a gente, junto com outros pesquisadores e a própria empresa, nós estamos trabalhando firme para trazer o máximo de resultados e de mostrar para o agricultor a melhor forma da gente utilizar essa tecnologia. Tá, mas não conta mais nada não, Carregal, vamos deixar isso para o próximo dia 21. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, dividir um pouquinho da sua experiência, trazer um pouquinho dos resultados da sua pesquisa aqui para a gente. É fundamental o produtor entender o que vem mudando aí, né? E você pontuou nos últimos 10 anos, foi uma mudança muito importante, principalmente no controle aí da ferrugem asiática. Como você mesmo alertou, não dá para bobear, mas, enfim, vamos prestar atenção em outras coisas que estão aparecendo aí também, que tem um potencial de perda tão significativo quanto o da ferrugem asiática e que muitas vezes o produtor deixa ali de lado sem entender muito bem o que está acontecendo. Foi muito bom conversar com você, Carregal. Lembrando que o Luiz Henrique Carregal estará também participando desse evento no dia 21/7, a partir das 4 horas da tarde. O evento terá transmissão aqui pelo site Notícias Agrícolas e é um evento idealizado pela PHC do Brasil. Meu caro, muito obrigado. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. E qualquer novidade que tiver aí em termos de pesquisa, avisa a gente. Ok, foi um prazer, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí pela agricultura brasileira. Valeu, meu amigo, um abraço, até a próxima. Luiz Henrique Carregal aqui com a gente no Notícias Agrícolas, muito legal, são, como eu disse, informações muito importantes e, obviamente, vai nos ajudar no entendimento da busca da maior produtividade com a melhor eficiência aí dos resultados nas lavouras. Esse evento do próximo dia 21 é imperdível e fica já o convite para que você participe com a gente. O slogan do evento é Rompendo as Barreiras da Produtividade, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.